Fala pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio do The Alpha Room e essa vez um episódio bem especial. Eu posso entrevistar o chefe do meu chefe, então, que é o Felipe Portela, o cofundador e co-CEO da Monte Bravo. Portela, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Prazer estar aqui contigo. Essa história de chefe do chefe aí não cola muito, tu sabe? Mas é um prazer estar aqui. Vai ser um bom papo aí para a gente trocar ideias e experiências. Maravilha, obrigado novamente. Então, Portela, antes de tudo, me dá uma pequena apresentação da sua pessoa mesmo, da sua carreira, da fundação da Monte Bravo até chegar aqui, e também qual a especialização hoje da Monte Bravo, né? Tá bom. Eu tenho 41 anos, sendo dos quais 16 anos são de Monte Bravo. Então, na minha carreira não tem muitas experiências além de empreender através da empresa. Mas anteriormente a isso, né, eu cursei faculdade de administração e direito, eh, e entrei no mercado financeiro através de um estágio no Banrisul, né, Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Comecei estagiando na área jurídica, na superintendência jurídica, depois acabei migrando por várias áreas até que conheci investimentos dentro do banco e me apaixonei. Depois disso eu saí, ainda tive uma breve passagem na empresa, do meu irmão e do meu pai, e depois eu ingressei na XP, em 2007, início de 2007, fiquei na XP até o final de 2009, né. Trabalhei por 3 anos na XP até o 2009, aí saí para participar de um projeto que foi onde eu conheci o Pierre Mattei, que é o sócio que fundou a Monte Bravo junto comigo. A gente trabalhou por 3 meses rapidamente nesse projeto, não deu certo o projeto, e a gente acabou tendo que empreender, né. Aquela coisa, eu digo que sempre, a gente empreende, ou porque por convicção numa ideia ou por obrigação, porque realmente é o que restou. E no nosso caso, foi a segunda opção, era o que a gente tinha convicção do que a gente fazia, mas na verdade a gente foi empreender juntos, porque foi o que naquele momento nos restou. E graças a Deus, né, a gente, em maio de 2010 fundamos a Monte Bravo, começamos em Santa Maria, depois, já na sequência abrimos em Porto Alegre, o Pierre morava em Porto Alegre, eu em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e e aí começamos a empresa. E a gente começou a empresa, eu sempre falo que é com dois pilares, né, a empresa tinha 2 pilares na época, até pelas nossas experiências, pregressas a Monte Bravo. Um deles era fazer um negócio onde a gente conseguisse entregar uma experiência melhor para o cliente. Eu vinha do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do Banrisul, né, banco público, e o Pierre vinha do Banco do Brasil. Então a gente tinha 2 experiências, que realmente talvez não fossem as melhores experiências para o cliente, né, e com a forma de fazer, produtos, metas, enfim, e a gente vinha com a cabeça que a gente tinha que fazer uma coisa boa para o cliente, ao longo da nossa história. E o segundo pilar era que a gente tinha que construir uma empresa onde as pessoas pudessem crescer, ter oportunidade de melhorar, de aprender juntos e realmente no futuro participar da empresa, da sociedade, ser da partnership, enfim. Então a gente tivemos essa cabeça. No início, obviamente, ninguém queria ser nosso sócio, né, e é totalmente compreensível, mas aos poucos a gente foi conseguindo que a empresa fosse crescendo, as pessoas acreditando cada vez mais no projeto, né, e aí hoje somos em 110 sócios ao longo da história da empresa. Mas esses 2 pilares obviamente evoluíram muito ao longo do tempo, até que chegamos até o dia de hoje, onde a nossa cabeça é totalmente de montar uma instituição financeira no mercado brasileiro, no mercado financeiro brasileiro, alinhada com o cliente, né, onde a gente tenha realmente independência, dos grandes bancos, né, das grandes instituições. A gente tem uma independência para atuar da forma como a gente realmente acredita que seja o melhor para o nosso cliente, para a nossa empresa, e para os nossos sócios aqui. E com isso, obviamente, oferecer uma assessoria completa, ter um nível de profissionalização, grande, né. O Brasil, ainda vive um amadurecimento do mercado financeiro, e a gente, obviamente, a gente está tentando ser o precursor disso, quem puxa à frente nessa questão da profissionalização, do alinhamento com o cliente, que já aconteceram em mercados mais maduros, né, tu sabe melhor do que eu, né, até pela tua origem aí, mas em mercados europeus, como a própria Alemanha, Inglaterra, enfim,
e obviamente os Estados Unidos, que é que é o grande mercado de capitais do mundo, o mercado onde as coisas já evoluíram, já passaram por um nível de maturidade muito maior. E o Brasil, a gente está nesse caminho, a gente enxerga que a gente está nesse caminho como mercado, e a gente da Monte Bravo tem se proposto a ser um dos vetores dessa mudança. Acho que essa é a nossa cabeça para os próximos anos. Perfeito. Então você até já passou, né, as 3 eras que eu falo, né, que era do bancão, depois as plataformas junto com a XP, e hoje Perfeito. tipo a era da assessoria, né, da prestação de serviço realmente que faz a diferença. Mas para quem não conhece o Portela, traduz um pouquinho esse movimento, essa evolução que a gente passou, que você passou, né, ao longo desses 16 anos praticamente, e também o movimento da Monte Bravo de ser mais independente e virar uma própria corretora, e o que que traz isso de vantagem para os clientes da Monte Bravo? Perfeito. Tu colocou muito bem essas 3 eras que a gente passou no Brasil aqui, que foi realmente ser completamente dominado por 5 grandes bancos na época, né, a gente tinha os grandes bancos dominando totalmente o mercado, tanto que o nome do banco do Brasil é banco múltiplo, porque ele faz tudo, né, então assim, nos Estados Unidos tem bancos mais de nicho, que fazem algumas coisas mais específicas, que são focados em públicos específicos, enfim. No Brasil, os bancos eles já eram chamados de bancos múltiplos, porque imagina, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil tem mais de 100 milhões de clientes, né, então assim, num país que tem 250 milhões de habitantes, né, então assim, a gente realmente vive um lugar onde de altíssima concentração, em poucos players. E isso foi durante muitos e muitos anos. Só que, para nossa surpresa, quando a gente foi estudar o mercado americano, isso aconteceu muito similar nos Estados Unidos, né. Claro, os Estados Unidos tem mais de 4.000 instituições financeiras hoje ainda, e já teve mais até no passado. Mas obviamente que, mesmo assim, tinha uma concentração grande em grandes bancos, Citibank, JP Morgan, Wells Fargo, grandes bancos dominavam muito o mercado americano, e Bank of America, né. E a gente, no Brasil, a gente viveu uma coisa muito parecida durante muito tempo, até mais um nível de concentração muito maior, obviamente. Só que depois, né, e o Brasil tinha mais bancos, aí os grandes bancos foram comprando esses bancos pequenos e concentrando todos eles no mesmo lugar. Depois disso, né, em 2010, 11, mais ou menos, foi mais ou menos quando a gente nasceu como empresa, a XP ela realmente conseguiu disruptar o modelo, de distribuição de produtos de investimentos. E isso foi muito bacana. Na verdade, já havia sido tentado por outras casas, mas nunca com a vontade e o afinco que a XP fez, né. A XP teve muito empreendedorismo mesmo para construir isso. E ela conseguiu quebrar essa barreira e disruptar isso. Claro que aí, eu sempre falo assim, as pessoas: "Ah, qual é o segredo do sucesso da Monte Bravo, né, ou então, enfim, da XP?" A verdade é que tinha gente boa, obviamente, junto, trabalhadora, não tem dúvida nenhuma, mas teve um timing muito correto, acertou, assim, estava no lugar certo, na hora certa, né, e fazendo a coisa certa. Essas coisas elas acabam, impulsionando fortemente. Então a XP conseguiu quebrar essa barreira, e aí junto com a XP vieram outros players, né, como, o próprio BTG depois, mas antes disso, Guide, Orama, Genial, né. Então vários players, e aí esses players também tiveram plataformas abertas, e aí o mercado obviamente ficou mais conhecido, né, da questão da distribuição de produtos de investimentos. Então o cliente passou a acessar mais produtos de investimentos. Mas o que a gente sempre fala assim, ficou melhor para o cliente? Ficou, né, antes ele tinha que investir no CDB do Bradesco, ou no CDB do Santander, ou no fundo do Itaú, e agora ele passa, né, naquela época ele passou a acessar todos os produtos de investimentos que existiam no mercado. Só que acessar os produtos de investimentos que existem, não quer dizer que a vida ficou mais fácil, né, porque na verdade ela fica mais difícil. Agora eu tenho muitas opções, como é que eu faço para escolher o ativo que eu quero realmente? Então a distribuição de produtos ela foi disruptou, né, a distribuição, muitos produtos sendo ofertados. Em determinado momento tinham mais de 1.000 produtos de investimentos nas plataformas de investimentos abertas. Então imagina um cliente entrar num sistema desse e ter que escolher 10 produtos de investimentos para ele no universo de 1.000, assim, é maluquice, né. E aí que entra o assessor de investimentos, então o assessor entra nessa jogada e passa a ser o ponto, o elo entre a conexão entre o mercado de investimentos e a alocação de investimentos e o cliente. Só que há anos atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que foi quando isso começou, o mercado era muito, muito, muito amador, né, assim, nós mesmos aqui, eu tinha 25 anos quando a Monte Bravo começou, não por eu brinco que como é que as pessoas botavam dinheiro nas nossas mãos com 25 anos, né, assim, a coragem dessa gente, né. Mas a verdade é que
ao longo do tempo esse mercado foi se profissionalizando, todo mundo foi estudando, se certificando, conectando com outros players, né, assim, pô, hoje o mercado brasileiro, o mercado americano, que já é desenvolvido, tem uma conexão muito forte, né, tanto que o cliente hoje, já tem outras disrupções hoje acontecendo, como o offshore, por exemplo, né, no brasileiro descobrindo a América aqui, né, redescobrindo a América. Então a gente vê muita evolução. Mas aí entrou a era da assessoria, né, o assessor passou a ser um player muito forte nesse negócio e tem cada vez ficado mais forte ainda. E eu acho que esse crescimento do assessor ao longo do tempo, ele se deu por conta dessa oferta muito grande de produtos que surgiu, né? E aí o assessor passou a ser um cara muito necessário nisso, que é essa terceira era, que é a era da assessoria, que é a era que a gente vive hoje, né? Assim, hoje são mais de 20 mil assessores de investimentos no Brasil, fora gerentes de banco, né? Gerente de banco, ele não é um assessor de investimentos, ele é gerente de banco, ele te ajuda no banking, em outras coisas, e ele fala também de investimentos. É a mesma coisa que eu querer falar sobre um, um osso quebrado aqui com o clínico geral, né? Ele vai falar até a página 2, né? Depois eu preciso ir para o ortopedista, não tem saída, né? Uhum. Então é a mesma coisa do assessor de investimento. Eu falar com o meu gerente de banco, aí eu tô falando com o clínico geral, o cara fala de tudo. Então, assim, eu tenho que falar com o assessor para falar de asset allocation. Claro que tem ortopedista bom e ortopedista ruim, tem assessor bom, tem assessor ruim. Isso é normal. Então a gente tem que realmente confiar nas pessoas que a gente trabalha, mas essa era da assessoria, ela tá cada vez mais forte e vai ficar mais forte. Perfeito. Então, mas também dentro dessa era da assessoria, né, a gente fez justamente também esse movimento para se tornar uma própria corretora, uma instituição Perfeito. independente, né, e saindo um pouquinho dessa era das plataformas que a XP fez parte, né. Então, a XP foi uma instituição que se inspirou muito na Charles Schwab lá dos Estados Unidos. Posso dizer que a gente está se inspirando na Raymond James, né, que vocês estudaram bastante também nos Estados Unidos, que é uma assessoria bem renomada nos Estados Unidos? Exato, exatamente. A Raymond James, ela é um banco hoje, né, Ah, só que ela é um banco focado, porque eu digo assim, a estrutura, até um cliente me perguntou, o dia que a gente virou corretora, um cliente me perguntou: "Tá, e aí o próximo passo é virar banco?" E a minha resposta para ele foi assim: "Ó, fulano, né, cliente, se precisar, nós vamos fazer um banco sim." Porque é um pouco da ideia da Raymond James. A Raymond James, começou com financial planning, virou um broker-dealer, virou um banco. Então, assim, ela fez esses movimentos para poder atender melhor o cliente investidor dela, né, uhum, que é um pouco do que é a nossa cabeça. Eu não estou virando corretora para virar um business de corretagem, né, assim, como as corretoras são na média, né, assim, de ficar vendendo e comprando produto, não. Nós estamos virando corretora porque a instituição, jurídica, né, a instituição financeira, esse arcabouço jurídico, ele nos permite ter independência e ofertar produtos, da forma como a gente quer, os produtos que a gente quer, ao preço que a gente quer fazer para o nosso cliente. E aí poder cobrar o cliente também da forma como a gente acredita ser a mais correta. Então a gente montar um modelo de negócio que a gente acredite que seja um modelo mais correto, que a gente está olhando muito para o que acontece lá fora na própria Raymond James, né. A Raymond James, ela tem 1,7 trilhão de ativos, né, de dólares de ativos, né, é o tamanho do mercado brasileiro praticamente, só ela. É a quarta maior wealth management dos Estados Unidos. E ela, além disso, ela tem 1,2 tri desses 1,7 no modelo fee-based já, né, que é essa cobrança, de um FII sobre o patrimônio e não mais no transacional, né, comprar e vender, ativos. Então ela já tem 1,2 trilhão disso lá. Nos Estados Unidos tem 75% do mercado já nesse modelo, que a gente acha que é a grande transição que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, que é o cliente já começou, tá, isso já começou, a gente já tem quase 50% da nossa custódia hoje já nesse modelo e vai crescer mais, o cliente aos poucos ele vai entendendo que é melhor para ele isso, né, que existe, uma natureza diferente da relação quando o modelo de remuneração é esse, né. É a mesma coisa, a gente sempre usa o exemplo, né, eu contrato um arquiteto, né, e o arquiteto, ou eu pago o arquiteto, ou ele ganha sobre os móveis, sobre os materiais de construção que ele indica. Imagina se ele for remunerado pelas lojas, ele vai me indicar os mais caros. É porque a remuneração dele é assim, é da natureza humana isso, né. Então, assim, eu pagar ele é a mesma coisa que no investimento eu pagar o fee-based e não os produtos remunerarem o meu assessor, né, porque o meu assessor ele é remunerado pelo produto, quem é que paga ele é quem manda nele no fim das contas, né. É uhum. assim que as coisas funcionam inconscientemente. Então o modelo fee-based, ele cresceu nos Estados Unidos fortemente nos últimos 12, 13 anos, e ele começou a crescer agora no Brasil. E isso é transformacional para a indústria, né. Os bancos,
As corretoras são casas de produtos de investimentos. Eles ganham dinheiro estruturando o produto e distribuindo. O cliente é um bolso, né? Inclusive ele chama esse assim, né? O cliente é um bolso para ele distribuir os produtos. O nosso caso, a gente é uma casa de cliente, né? Então a gente parte do cliente. Já que é o cliente que nos remunera, a gente parte do cliente para escolher o produto que eu vou colocar na carteira dele, já que o produto não me remunera. Então é uma lógica que ela é óbvia, mas ela é nova. E tudo que é novo precisa ser explicado, conhece aos poucos, né? Vai entendendo. Mas a gente tem visto, né? E tu tem visto isso também. À medida que o cliente vai entendendo essa relação, ele fica muito mais confortável na relação, ele indica mais pessoas, então muda completamente. E a corretora vem justamente para que a gente tenha essa liberdade, né? A liberdade de fazer o que a gente acha ser o melhor. Perfeito. Só acho que alguns números aqui, né, então o fee base, inclusive nos Estados Unidos, acho que já chegou em 75, quase 80% do mercado como um todo de serviços de Perfeito. investimentos, né. Na Inglaterra é até proibido trabalhar com comissões, né, então acho que é uma tendência que, como você falou, está chegando no Brasil ou já está chegando, a gente está puxando bastante a fila aqui na Monte Bravo, mas, é bem isso. Então só também trazendo aqui, a Monte Bravo hoje está cuidando de 45 bi, perto nessa É faixa? um pouco, já deve ter um pouco mais, mas é isso Um aí, pouco quarenta e mais, né? cinco bi a 46, 47, uma Ah, coisa assim, mas per é isso. E são mais de 22 no Fee-Based já, né, sim, 21, 22. sim, sim. E com essa mudança novamente da corretora, assim, quais são os outros, vantagens também para o nosso cliente, fora da independência que ele tem e que da nossa própria cabeça, né, que a gente pode oferecer para ele? Na corretora tu diz? Sim. Como corretora. É que a corretora, ela passa a ser um business mais completo do que o que é um agente autônomo, né, o agente Uhum. autônomo é um preposto de uma corretora. Tu ser uma corretora, tu tem liberdade para fazer mais coisas, então assim, Uhum. vou dar um exemplo básico aqui, mas por exemplo, análise, né, assim, um agente autônomo não pode ter um time de análise, um agente autônomo não pode ter uma gestora, própria, o agente autônomo então assim, quando tu ter análise, ter gestora, ter o family office, tu ter esses outros, um IB, ter essas coisas, tem várias coisas que são importantes, mas a principal delas é que tu traz gente muito capacitada para dentro da estrutura e traz muita inteligência para dentro da empresa. E aí, à medida que tu traz inteligência para dentro da empresa, a empresa melhora, né? E se a empresa melhora, é bom para o cliente. Então, assim, à medida que tu tem hoje, por exemplo, né, o CIO do grupo Monte Bravo é o mesmo, é o CIO do nosso family office. Ele que faz o asset allocation, né, ele e o time dele que fazem o asset allocation, de todos os clientes da empresa. Então tudo que a gente leva hoje como asset allocation, ele é o mesmo asset allocation que a gente faz no cliente do family office que tem mais de 20 milhões de reais. Então, pô, o cara entre 1 e 20 ali, que é um bom cliente para nós, né, é o nosso sweet spot aqui, talvez seja a maioria dos nossos clientes, esse cara hoje ele acessa a mesma inteligência que um cara de 100 milhões está acessando. Aonde mais isso acontece? Assim, tu ter essa liberdade para fazer isso é muito bom, né. Então assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu vou usar aqui, que tu tá democratizando, né, a inteligência que tu leva para um cliente maior, para um cliente que não tão grande. E isso é muito importante, porque para nós esse cliente é muito importante, né. Uhum. E digo mais, para o cliente, o dinheiro dele é a coisa mais importante que existe. Então assim, tu poder levar esse serviço, ele é muito importante. Então, a corretora ela nos permite esse tipo de coisa, ela nos dá liberdade para construir inteligência, construir produtos adequados, ao preço adequado, né, acho que essa relação a Raymond James, né, que tu citou, é muito legal, porque a Raymond James semana passada mesmo eu tive em contato com eles lá, e aí conversando com eles me falaram: "Não, pô, aqui tá uma pressão na gente", porque eu falei: "Pô, a ação de vocês tá o mesmo preço há muito tempo, né". O market cap da empresa se não me engano 36 bi, 40 bi, uma coisa assim, há um bom tempo. Ele falou assim: "E a gente tem uma pressão muito grande dos investidores para que a gente aumente as receitas em outras coisas, né, como os bancos fazem, só que a gente não faz, porque a gente não acredita nisso. A gente prefere e lá, né, lá é diferente daqui, eles crescem menos ao ano por questão de crescimento, a gente quer CDI, pelo menos CDI ao ano. Então assim, a gente vai crescer e vai dar mais receita ao longo do tempo, e a ação vai sair de 36 market cap 36 bi para 40 bi, para 45 bi, ao longo do tempo, a gente não tem pressa, né. Então assim, é um pouco da nossa cabeça aqui, né, assim, pô, a gente aqui não tem pressa para fazer as coisas, a gente quer realmente construir uma corretora onde seja bom para o cliente e adequado para o cliente. E com Uhum. isso nós podemos ganhar dinheiro junto com os nossos clientes. Perfeito, muito bom. Você também citou, acho que um assunto bem importante, que está acontecendo mais e mais agora, que é a internacionalização dos Sim, investimentos, principalmente para o brasileiro, né. O brasileiro ele tem ainda
um viés doméstico muito forte, né? Acho que Muito. mais que 90% o cara não quer tirar o dinheiro do Brasil, xinga tudo, qualquer coisa, mas não É. quer É o dolarizar o pior patrimônio. lugar do mundo, mas eu não tiro meu dinheiro daqui, né? Exatamente. Então ele está muito confortável lá no CDI de 15% É. e vê os juros lá nos Estados Unidos de 3, 4%, né? Mas como é que você vê essa importância de diversificar internacionalmente, né, geograficamente, e esse movimento também agora com outros players e o que que a Monte Bravo está fazendo, né? Porque a gente tem até um sócio nosso que é americano e fica lá fora, né? Sim, sim, sim. A gente já tem americano, tem alemão, tem venezuelano, tem muita gente já na empresa, empresa internacional mesmo, né. Mas eu acho que sobre a internacionalização, assim, é uma coisa que só o cliente muito, muito grande fazia, até bem pouco tempo atrás. Existia uma barreira, cultural, que ainda existe, né, a barreira cultural, assim, de achar que uma offshore é uma coisa ilegal, né, que nem tentaram pegar nosso ex-ministro aí, porque ele tinha uma offshore. Sim, não tem problema ter uma offshore, né, assim, muita E gente tem uma era offshore. parecia ilícito, né? Parecia algo Nossa, uma errado, né? offshore é algo errado. Não, não é errado, é super normal ter, né. O próprio americano investe mais fora dos Estados Unidos do que o Brasil investe fora do Brasil, né, o brasileiro. Então Ah, é maluquice. Mas assim, ao longo dos últimos anos tem essa barreira cultural que ela vem sendo, quebrada, é uma questão de educação, né, tudo é uma questão de educação, né. Quando mudou do banco para a plataforma, foi uma questão de educação. Agora, tanto que a gente fazia cursos para educar os clientes para poder fazer com que eles virassem nossos clientes. Hoje, para mudar, do modelo comissionado para o fee-based, é uma questão de educação. Para o cliente tirar o dinheiro do Brasil e levar para o exterior, né, seja Estados Unidos, Europa, o que for, é uma questão de educação. Então, assim, tu tem que educar o cliente. E o acesso ficou muito mais fácil, né, cara? Assim, hum. hoje abrir uma conta internacional é uma barbada. Assim, tu entra ali, 2 cliques, tu tem uma conta aberta, 1 dia, 2 dias, no máximo tu tem uma conta aberta, para fazer investimentos lá fora. Então, assim, é muito simples hoje e isso facilita muito. E mais do que simples, é visual, né, porque no passado também, tu abria uma conta nos Estados Unidos, num banco americano, e que eles não são tão adeptos da tecnologia quanto o brasileiro é, do aplicativo, enfim. Então, assim, apesar dos Estados Unidos a tecnologia ser toda desenvolvida lá, o brasileiro é muito mais adepto dos aplicativos, do celular, enfim, do que o próprio americano. E aí e com isso, os aplicativos e as visualizações deles não são boas que nem as nossas. Então agora, tá mais fácil o acesso, o brasileiro consegue acompanhar os investimentos dele lá, então isso tudo facilitou muito. E do ponto de vista, aí sim, do ponto de vista estratégico, né, de diversificação mesmo, né, eu acho que está mais do que provado que é muito importante estar diversificado, né. Há 5 anos atrás, quem diria que ouro, prata, minério, urânio, tudo isso seria os grandes investimentos que teriam no mundo, né. Ninguém diria. Mas aí eu digo mais, aonde que tu acessa esses ativos? Tu quase só acessa eles via mercado americano, né, assim, diretamente. Então, o Brasil, as grandes empresas são as mesmas grandes empresas há bom tempo, a Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, então, assim, tu não tem muitas novidades, né, o Brasil é um país que não tem surgimento de novas grandes empresas, diferente dos Estados Unidos, né, que o S&P 500 lá é o melhor índice que existe no mundo, porque as empresas nascem nos Estados Unidos, crescem nos Estados Unidos e estão todas lá no índice. Então, tu ter essa diversificação internacional é algo muito importante. O brasileiro está começando a se educar com isso. A gente hoje, né, tu falou do Alex, né, o Alex Carpenter, que é o nosso responsável pelo investimento offshore, dentro do comitê lá de offshore que tem dentro do Family Office. A gente construiu um fundo onde ele, o Marcelo e o time lá tocam o fundo, né, que é um fundo lá fora, que faz gestão de ativos globais, né. Então, Uhum. assim, é um fundo de diversificação que se chama Monte Bravo Portfólio Internacional. A gestora nossa tem habilitação lá fora, enfim, e eles fazem esse trabalho. E o cliente que quer investir, ele consegue investir lá fora, diretamente nesse fundo. O fundo está voando até, dando dólar mais 9 lá, enfim. Mas mais do que isso, eu acho que construir um produto que dê acesso, de novo, à inteligência do Family Office para um cliente que vai mandar $100.000, $200.000, $500.000, que não tem. Hoje, para te ter uma conta no Morgan Stanley da vida, tem que ter $5 milhões. Assim, se tu fizer através da Monte Bravo, do Family Office, são $2 milhões. Mas, assim, ainda assim, é um bom dinheiro, né? Porque é vezes 5 esse negócio, então é um bom dinheiro, né? Não é qualquer um que consegue mandar 20% do patrimônio e ter $2 milhões lá fora, é bem pouca gente. Então, tu conseguir acessar essa mesma alocação, a mesma inteligência num veículo que te permite fazer isso com $5.000, pô, isso é incrível, né? Eu acho que volta para o ponto.
de construir bons produtos de investimentos para os nossos clientes, para realmente que eles consigam acessar. E essa diversificação internacional vai ficando mais fácil, o cliente vai entendendo cada vez mais, ele vai vendo a importância de estar lá fora, de estar diversificado. Então acho que, apesar de se a gente for pegar esse diferencial de juro que tem entre Brasil e Estados Unidos, vai fazer e inflação também, vai fazer sempre que o dólar no tempo aprecie em relação ao real, não tem, é uma coisa natural. Pode ser que no ano ele caia, em 2 anos ele caia, né, mas se a gente pegar os últimos 40 anos, se não me engano são 2 ou 3 só que o real apreciou em relação ao dólar, todos os outros, o dólar apreciou em relação ao real. Então, não, assim, a gente vai ver sim, provavelmente aqui nós vamos ver ainda, o dólar a R$ 10. É muito provável, né, vai levar muito tempo, mas esse diferencial de juro da inflação, ele faz com que a nossa moeda se deprecie ao longo do tempo um pouco mais que o dólar, independente de qualquer situação. Apesar de É, eu achar que o dólar vai ficar fraco por um tempo, né, assim, é, mais por conta de políticas que os Estados Unidos têm tomado. é. E se a gente olhar, assim, desde o plano real, né, o real é mais novo do que eu e você, né, então a gente tem mais Sim, idade do sim. que o real. E ele É. já depreciou mais que 80% desde a fundação do real, né, O então que que é melhor, né, o que que é melhor, é ter real, que tem 30 anos, 32 anos, é, ou ter dólar, que se tu tiver uma nota de 1.900 de dólar, tu usa hoje ainda, porque é a mesma moeda, cento e exatamente, tantos anos depois, então assim exatamente. Não, e o estudo inclusive da FGV mostrou que 18% do nosso consumo no Brasil depende do dólar. Ou seja, sim, sim. um quinto do nosso consumo praticamente, né, É, a gente tem essa variação. combustível é dolarizado, energia de uma forma geral é dolarizado, alimento é dolarizado, então assim, não tem as coisas básicas que a gente consome é dolarizado, então Ah, perfeito, a gente muito bom, deveria ter 20% do patrimônio dolarizado para pelo menos pelo menos. equalizar esse efeito do dólar no nosso dia a dia, né. Exatamente, muito bom. Beleza, e Portela, me diz uma coisa, então hoje a gente cuida aqui de 45 bi, a gente tem um plano de chegar 200 até 2030, né, como é que Sim, como é que esse crescimento vocês estão planejando aí na diretoria, seja um crescimento orgânico através de trazer mais profissionais, aumentar a sim. empresa, mais áreas, a Monte Bravo quer, de repente, também virar um banco, ou vocês estão pensando também em alguma, consolidação do mercado, né, comprar outros escritórios, como a gente vê, né, no dia a dia de outros escritórios também ter esse crescimento, né, como é que vocês estão Sim, fazendo isso? sim. Não, ótima a tua pergunta, né. Eu acho que assim, a questão vou começar pelo banco, eu vou te dar a mesma resposta que eu dei para o cliente lá, se precisar virar um banco, nós vamos fazer um banco. Sim, vai ser duro, vai ser difícil. Tomara que não precise, tá. Mas assim, se precisar, ok, não é uma coisa que a gente acha palavrão, porque volto pro ponto, se precisar é porque precisou para a gente evoluir o que a gente faz em relação aos nossos clientes. Então assim, a cabeça é a evolução na qualidade do serviço que eu entrego para o cliente. E o que precisar fazer para fazer que isso continue evoluindo, nós vamos fazer, né. Então acho que esse é o ponto. Eh, sobre a questão do crescimento, né, acho que assim, o crescimento ele vai ser orgânico e inorgânico, né. Se a gente pegar os nossos 5, 6 anos aqui passados, a gente cresceu em média 35% ao ano. Esse foi o nosso crescimento ano contra ano. Se a gente projetar isso para frente, vai dar os 200 bi daqui a 6 anos, né, 5 anos e meio, mais ou menos. Então, não tem nada de mirabolante, claro que crescer 30% ao ano é difícil, não tem dúvida nenhuma, mas no Brasil tem uma vantagenzinha pra gente, que o CDI já dá uns 10, 12 ao ano, então assim, tu tem que crescer na verdade 20, porque os outros 10, 12 tu já vai crescer pelo carrego do que tu já tem, né, essa é uma vantagem importante. E eu acho que assim, a consolidação no mercado ela vai acontecer, tá. Eh, por quê? É bem simples essa resposta até assim, e acho que vai acontecer quando começar a acontecer vai ser bem rápido. A gente já está vendo acontecer, a gente não tem feito muitas consolidações no momento, porque a gente está muito focado no projeto da independência, da corretora, enfim, isso é mais importante para nós do que consolidar mercado. É o que eu sempre digo, eu prefiro ter independência e conseguir entregar para o meu cliente um serviço muito bom com 45 bi, do que ser um agente autônomo e ficar plugado numa plataforma enorme que eu tenho que fazer o que é pedido, com 100 bi. Eu prefiro, tá, assim, sinceramente, nesse aspecto. Assim, eu vou ficar mais feliz, Sim. fazendo isso. Mas Independência disso, porque hoje a gente é uma corretora light, né, que chama, né, que isso a gente já significa conseguiu criar independência em várias coisas, mas não em uhum. todas, né, assim, Sim, e o que a gente quer realmente é ter em todas, até para ter poder de escolha, entendeu, assim, poder: sim, "Pô, eu acho que é melhor para o meu cliente isso, então eu vou fazer isso". Hoje na corretora light,
e determinadas coisas eu não consigo, determinadas coisas eu consigo. E já melhorou muito, né? A gente já consegue fazer várias coisas, mas ainda não é o ideal, não é Uhum. ainda não chegamos no objetivo final desse negócio. Mas voltando para o ponto do crescimento, o crescimento ele se dá organicamente e inorganicamente, mas por que que eu digo que vai ter uma consolidação no mercado, né? No passado, tu ser pequeno não era um problema, porque tu crescia muito, né? Assim, Uhum. então tu tinha 500 milhões de AUM total, né? Assim, sobre assessoria. Pô, no outro mês tu captava 100, 100 era dos 15% a mais, aí tu precisava mais 20, mais 200, mais 20%. Então era fácil crescer e isso tinha um impacto muito grande. Hoje, com 45 bi, se tu captar 500 milhões por mês, pô, 45 bi é um pouco mais do que 1%. Então, assim, é um crescimento que ele é ótimo, mas ele não tem um impacto no negócio como ele tinha antes. Então, o cara pequeno hoje, ele tem que remar muito mais para conseguir isso. Fora que no passado, tu não tinha uma concorrência como tu tem hoje, né? Hoje todo mundo tá melhor no que faz, tá mais atento, então assim, tu tem uma concorrência muito maior. Então os pequenos eles vão ter cada vez mais dificuldades de crescer, e aí entra um outro fator que é as margens dos nossos do negócio diminuiu, né? Tem uma frase do excelentíssimo Eike Batista, né? Que ele fala assim: onde tem monopólio, tem oportunidade. Ah, Por quê? Porque tu tem margens e spreads muito grandes aqui. Então tu tem como entrar, fazer um grande serviço e baixar preço. Porque quando tem monopólio, que é o caso dos bancos, né, os bancos são um grande oligopólio, né? Então, assim, eles cobram caríssimo dos clientes. Os clientes só não enxergam o que estão pagando, mas é caríssimo, né? Ninguém dá 40 bilhões de lucro, né, no ano se não cobra caro pelo serviço, né? Então, assim, ele cobra caríssimo. Aí ele cobra caríssimo. Então, tu entrar aqui e conseguir fazer um serviço um pouco melhor, né? E mais barato e ainda assim ganhar dinheiro é fácil, né? É isso que o Wake se baseou a vida inteira. É por isso que ele concorreu com a Petro, ele concorreu com a Vale, que são monopólios, né? Esse era o grande objetivo dele. E ele deu certo até dar errado, porque aí tem um pouco de exagero da parte dele ali nos negócios. Mas uhum. onde tem essas margens de oportunidade? E no nosso mercado, no passado, tinha muita margem, porque não existia esse mercado. Hoje, tem muita gente fazendo o que a gente faz. Então, as margens, elas comprimiram. Então, hoje, para te fazer um serviço muito bom, né, tu tem uma margem pequena. E margem pequena, sendo pequeno, tu não ganha dinheiro. Se não ganha dinheiro, não é um bom negócio, né? Então, assim, tu tem que ser grande. Então, se unir ao longo do caminho, que já aconteceu nos Estados Unidos, né? Hoje o mercado americano, ele é super, super consolidado, né? Assim, tu vê, tem assessorias de investimentos como a Monte Bravo, que são maiores do que o BTG e a XP e o AUM aqui no Brasil, né? Ficar sozinhos nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles vão se consolidando. Então, eu acho que vai ter uma consolidação natural de bons profissionais, né? E vai ter uma consolidação natural de boas empresas para que para o futuro do mercado. Então, 200 bi ele passa pelo orgânico e pelo Uhum. inorgânico, né? Nós vamos crescer, mas nós vamos atrair outras empresas, outros profissionais para o nosso negócio, com certeza. Uhum. E quais são os, vamos dizer, as 3 principais prioridades da Monte Bravo, seja, abrir novas áreas, fazer serviços diferentes para chegar nesse crescimento? Porque a gente tem hoje, né, um portfólio completo aqui, um serviço completo que a gente pode oferecer, mas Sim. aonde se você vê mais oportunidade também para o mercado financeiro aqui no Brasil? Assim, dá para melhorar em tudo, né, Ricardo? Assim, o mercado financeiro, ele no Brasil, ele melhorou muito, mas ele ainda tem muita oportunidade para melhorar, né? Isso é a parte boa, né? Por isso que eu acho que É. a gente tem um futuro importante, bom pela frente ainda, porque ainda tem muita coisa para ser construída. Mas eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro deles é produtos, tá? Eu acho que construir bons produtos para os clientes, onde eles ganhem dinheiro junto conosco, né, ao longo do tempo, isso é vital, porque hoje, na média, tu não tem tantos produtos bons assim no mercado, né? O que é produto bom, ou fica nas tesourarias das grandes casas, ou fica dentro dos ultra highs, dos privates, enfim. Nem nos privates fica, tá? Ele fica no ultra high do private. Uhum. Então, assim, ele vai descendo, né? O produto bom ele vai descendo. Ele realmente ele não sobra no private já, é muito pouco, e no alta renda, então, não chega a nada de bom, né? Assim, essa é a verdade. Então, uma casa como a nossa tem que se propor a justamente construir bons produtos para o cliente acessar. Acho que esse é um diferencial importante ao longo dos próximos anos. É, acho que do nosso lado aqui é ter mais profissionalização, né? Que é o que a gente já vem fazendo ao longo dos últimos anos, que é o quê? Pô, ter cada vez mais um método e um modelo claro de assessoria de alocação, fazer com que o cliente
aprenda e entenda mais o que ele está fazendo, porque isso é muito importante, né? Muitas vezes o cliente tem a sensação que ele não tá entendendo o que está fazendo, e isso é muito ruim, porque gera desconfiança, né? Então, esse educacional, ele é importante ao longo da jornada, né? Ele é importante, então isso é uma coisa que a gente vai crescer. E eu acho que do nosso lado, além de tudo isso, a gente tem que realmente investir ainda muito em tecnologia também, para que essa tecnologia ela nos ajude a atender melhor o cliente. Não é tecnologia pro cliente, né, eu não quero, não é que eu não queira, mas o cliente, por exemplo, vou pegar o exemplo do cliente que é dono de uma empresa. Cara, ele tem um negócio dele para tocar, assim, ele ficar entrando no aplicativo, fazendo investimentos e tal, tem poucos que gostam e vão fazer, mas não é o endgame nosso aqui. O nosso negócio é que o assessor de investimentos, o banqueiro, ele realmente tenha ferramentas para atender bem o cliente. Bons produtos, boas ferramentas, e aí sim, todo mundo ganha dinheiro no longo prazo. E eu acho que tem um ponto importante que é, como eu comentei, né, que nenhum banco faz 40 bi de reais de lucro cobrando barato, e não tem como. Eu acho que os produtos de investimentos no Brasil eles têm que ficar mais baratos, como aconteceu já no mercado americano. Seja através dos ETF, seja através de spreads menores nas estruturas, e isso o Fee-Based vai fazer, né? Isso o Sim, Fee-Based vai fazer. E tu sim. imagina, no Fee-Based, tu imagina o seguinte, assim, o assessor, quando ele é comissionado, ele vai para uma plataforma de produtos de investimentos. Tem vários produtos ali elencados. Ele vai olhar a melhor relação de dinheiro para ele e dinheiro para o cliente. Ele vai olhar isso, né? Vai olhar isso. Então, assim, não vai olhar o melhor produto para o cliente, ele vai olhar a melhor relação de dinheiro bom para o cliente, bom para mim. Quando o assessor é fee-based, que ele já está remunerado e vai olhar o produto na plataforma, ele vai olhar qual que é o melhor produto para o cliente, porque para ele ali já não faz mais diferença. Então ele vai pegar o melhor produto para o cliente. Então por que eu estou contando isso? Porque tu imagina que no modelo comissionado existe esse espaço para te escolher o produto. No modelo fee-based, tu passa a ter um profissional escolhendo os produtos. Então os produtos eles vão ter que ficar melhores ao longo do tempo para o profissional escolher aquele produto ali. Então, por isso que o ETF nos Estados Unidos, quando o modelo de Fee-Based cresceu, o ETF cresceu junto, porque ele é um produto barato e bom, né? Ah, Assim, tu consegue comprar um fundo de ações que cobra 0,4%, 0,3% só ao ano, e não vai comprar um fundo de ações que cobra 2% ao ano. Então, ah, assim, tu tem 1,6% a menos de custo. Isso no compounding ao longo dos anos aqui é gigantesco. Imagina, em 10 anos são 30, sei lá, no compounding eu nem sei fazer essa conta rápida aqui, mas deve ser tranquilamente uns 30% só de custo que o ah. cliente ganha nisso tudo. E aí no juro sobre juro disso tudo aqui vai dar bem mais dinheiro, né? Eu vi uma análise no outro dia que hoje nos Estados Unidos tem mais ETFs do que ações. Então, Sim, ou seja, né, tem um ETF é uma cesta de produtos, né, então tem mais ETFs que realmente existem ações na bolsa americana, e a bolsa americana tem mais que acho que 3.000, 4.000 ações, não, né, então é maluquice, né? é, Se não me engano, são 4.000 ETFs nos Estados Unidos, se não me exa engano, tá? exatamente, É, e no Brasil exatamente. tem cento e poucos. Perfeito. Não, e você tocou exatamente esse ponto, né, então com essa profissionalização e também a remuneração alinhada, né, assim, o cliente não precisa se preocupar também de conflitos de interesses, né, então Sim, esse sim. conflito de interesse para, como você falou, ter produtos na carteira que não são eficientes, mas talvez pagar uma comissão alta, e a gente viu infelizmente, né, agora nos últimos meses, né, liquidações de banco, quebras de empresas, né, Sim, que isso pode afetar menos o cliente, porque também o produto vai ser mais monitorado através do profissional, né. E, perfeito. essa qualificação do profissional também queria que você entre um pouquinho em detalhe, como esse mercado está se profissionalizando na minha, né, profissão aqui, né. Então seja, certificações, porque quando eu comecei também, você fazia Ancore e foi para o E teu, escritório e não precisa começou, né, assim, não precisava de muita experiência, né. E eu acho que o não. cliente também está ficando mais exigente, tô percebendo isso também no dia a dia, de saber qual é a sua história, qual é a sua competência, como é que funciona isso, né. Como é que vocês estão vendo isso? A gente faz um conselho de clientes, né, como tu sabe, a gente faz um conselho de clientes. A gente fez em Porto Alegre o conselho de clientes, e aí no meio do conselho um cliente pegou e disse assim: "Ó, você sabe", um cliente falou isso, tá: "Você sabe se o assessor de vocês é CFP ou não?". Falou para os outros clientes, aí tinha uns lá: "Não, eu sei", o outro nem sabia o que que era CFP. Mas assim, tu já tem uma educação sobre as certificações em alguns clientes, e isso vai se disseminar rapidamente, né, porque hoje com a velocidade da informação andando do jeito que anda, se dissemina muito rapidamente tudo. Então assim, a qualificação do profissional,
ela é hoje exigida pelo cliente. Não é nenhuma questão mais de ser bom ou ser ruim. O cliente está exigindo isso. Quando o cliente passa a exigir isso, as pessoas ou se qualificam ou se qualificam, não é uma, ou estão fora do mercado, né? Então, assim, não é uma questão de escolha. Mas, assim, vou pegar aqui o médico, né? O médico, ele exerce uma profissão que é muito binária, né? Assim, pô, se der errado é muito, é horrível, né? Ou até pode ser fatal, né? Então, assim, ele é um cara que ele tem que estar sempre altamente qualificado, né. Então ele tem que estar sempre altamente atualizado. E hoje em dia na medicina, a tecnologia ela entrou com tudo. Então assim, cirurgias por vídeo, essas coisas vêm evoluindo cada vez mais, né. Eh, e aí se o médico não está atualizado e preparado para aquilo, se ele não fez um curso, se ele não se preparou, né, ele vai saindo do mercado, né. Então assim, ele vai saindo do mercado. Então, falando da profissão do médico, o profissional assessor de investimentos, o banqueiro, que ele acha que ele conhece o mercado, ele não conhece o mercado, né, assim, ele conhecia o mercado. Eu sempre falo, eu trabalhei muito tempo, tu sabe, trabalhei muito tempo tocando a mesa de operações, né. Hoje, quando eu sento na mesa de operações, eu não sei nem mais que ações que estão sendo negociadas. O volume de negociação do meu tempo para agora é completamente diferente. As negociações são diferentes. Então, assim, não adianta eu tive uma experiência, mas não me atualizei e não tenho mais como trabalhar com isso. Quem trabalha hoje com isso é infinitamente melhor do que o que eu seria hoje, né. Lá atrás eu era bom, hoje eu não sou mais, né. Então assim, tu estar atualizado e se qualificar é uma obrigação, pra qualquer profissão e na nossa, que um erro também pode ser muito ruim, né, assim, perder muito dinheiro para as pessoas, e também tem uma e o bolso é o órgão mais sensível, né, do corpo humano, é o bolso, né, então assim, o cliente ele realmente sente esse então, assim, a gente não pode falhar. Então essa profissionalização, ela é uma questão obrigatória. E eu vejo hoje muitas pessoas ainda, se fazem as certificações obrigatórias e acham que está tudo bem. Pô, eu acho que assim, hoje tem que buscar MBAs, tem que, buscar qualificações lá fora, estudar o mercado, ver para onde está indo as tendências, conhecer sobre macroeconomia, conhecer sobre, produtos de investimentos, conhecer sobre crédito. Acho que essas questões, um banqueiro, um assessor de investimentos, ele precisa hoje estar cada vez mais preparado, para isso. Não é porque eu acho que o cliente vai exigir, mas não é só porque o cliente vai exigir, é porque o mercado exige hoje, realmente tu quer ser um bom profissional, como qualquer profissão, né, assim, a verdade é que a nossa profissão, ela virou como qualquer outra profissão, uma profissão que ela hoje tem competição, tem um nível de exigência altíssimo e precisa se profissionalizar. Né. Eu lembro quando você contou uma vez quando vocês voltaram da Impact lá nos Estados Unidos, que é o equivalente da nossa Expert aqui no Brasil, né, Sim, que vocês falaram: "Cara, a gente era uma garotada, assim, lá nos Estados é, Unidos", porque todos os financial advisors, todo mundo profissional lá é cabelo branco, experiência, que mexe nesse mercado. E aqui no Brasil é o contrário, né, assim, sim. acho que o assessor médio aí deve ter uns, talvez 20, 30 e poucos, né. É uns de E 30 anos hoje e deve ter subido muito nos últimos anos, né, então 30. Então tem É, muito chão realmente para isso, né. E lá o americano também, como você falou, ele tem que estudar, aí ele entra em finanças, ele faz o MBA, aí ele exato, faz a certificação CFP ou um equivalente que tem lá também, e entra no mercado já com conhecimento técnico muito bom, né. Então, muito. ele não É que tem eu essa coisa de o que eu acho disso, cara, assim, eu acho que o assessor de investimentos, ele até há uns anos atrás, se ele fosse um bom comercial, ele se dava bem, é, tá, se dava bem. Hoje, todo mundo tem que ter um bom comercial para tudo na vida, né, mas assim, hoje, se não for bom tecnicamente também e daqui para frente, ele vai ir sendo deixado de lado ao longo do tempo, né, assim. E o que eu sempre falo, assim, eh tem que ter humildade, né, assim, quando tu tá numa profissão que um erro é muito ruim, né, assim, é muito destruidor, como é a medicina, como é o assessor de investimentos, como é o engenheiro, assim, um erro realmente traz um problema muito grande, eh, tu tem que ter a humildade de saber disso para te estar sempre muito preparado. É porque, assim, a pessoa que não tem humildade, ela acha que já sabe as coisas, e aí ela não busca novos conhecimentos. A pessoa humilde intelectualmente, ela sabe que ela precisa aprender o tempo inteiro para o resto da vida, e isso é que faz diferença entre o bom profissional e o mau profissional. total. E aí acho que também é o diferencial da Monte Bravo, porque, além de ter sempre treinamentos e conhecimento mais para todo mundo, assim, vocês incentivam também ter certificações, né, incentivam Sim, monetariamente, né, então pagam para certificações e tudo mais. Então,
Acho que para quem se interessa para essa carreira aqui, Monte Bravo é uma excelente casa para realmente É. ser na frente de todo mundo, né. É, às vezes as pessoas entendem mal, assim, essa questão. Pô, tem tanto treinamento, tem tanta coisa, mas, cara, o que a gente faz aqui É exige necessário. atualização constante, né, assim. Perfeito. Ô Portela, então vamos lá, a gente está num ano bem complicado, né, vamos dizer assim, a gente vai ter eleições, a gente vai ter Copa, a gente vai ter uma porrada de feriados aí, né, acho que vai ser um ano bem turbulento. Saiu até uma matéria agora que os 2 possíveis presidentes, né, para essa eleição estão empatados, né, então Eu vi. já tá gerando Incrível. essa. Então, como é que você está vendo aqui os próximos 4 anos, na parte econômica, política, assim, sem entrar muito em alguma ideologia, mas a gente passou os últimos 5 anos desde a pandemia, né, de 2% da Selic, foi para 15, né, então para Sim. quem estava sempre na renda fixa, o brasileiro é taxeiro, né, então gosta de um CDI alto, mas por outro lado isso sempre tem um certo risco envolvido, né, então eu sempre falo nada de graça, né, se você tem uma remuneração alta, alguma coisa está acontecendo, né. Tem algo com certeza. Mas como é que você está vendo mais ou menos, assim, esses próximos anos do movimento, no sentido de investimento e gestão patrimonial? Perfeito. Eu acho que assim, a gente obviamente vai viver um ano complexo, eu acho que o ano é binário, e não a questão assim, a questão claro que a gente no Brasil, a gente acaba politizando isso, porque no mundo hoje, né, assim, existe uma polarização muito grande, né, e a forma como a gente veio construindo isso ao longo do tempo, como humanidade, né, e tô falando de como brasileiro aqui, ela realmente é muito grande e, assim, a gente foi polarizando, até que a gente chegou nesse determinado momento aqui, que até cansou um pouco essa polarização, e a gente vê hoje as pessoas um pouco cansadas dessas discussões, né. Eu acho que esse é um fator que, na minha opinião, vai fazer com que a eleição esse ano seja uma eleição diferente das últimas, porque existe um cansaço do eleitor que define a eleição, né, porque a eleição existe, ela existe 30% que é até um pouco menos, né, uns 25% da população é mais à esquerda, uns 25% da população é bem mais à direita, e aí tu tem tem uns 25% que é abstenções, que não votam, né, e aí tu tem os outros 25% que definem a eleição, né. E esse cara aqui tá muito cansado. Ele tá muito cansado da polarização, ele tá muito cansado dessas discussões, ele tá muito cansado disso tudo que tá acontecendo no Brasil. Então, assim, isso serve pro mundo inteiro. Então esse cara aqui, para onde ele vai um pouco, mais, é que vai definir a eleição. A gente tá vendo no mundo, né, de uma forma geral, a questão o conservadorismo, né, assim, ele voltando um pouco, voltou à moda, né, a gente foi para um lado que o cons que o novo era a coisa mais incrível que existia, né, agora tudo tem que ser diferente, tudo tem que ser aceito, foi para um lado, e agora, as pessoas estão sendo mais conservadoras, né, assim, a gente está vendo os jovens bebendo menos, as pessoas cuidando mais da saúde, família virando uma coisa mais importante, as pessoas dando importância para essas coisas mais básicas, né, a materialização diminuiu um pouco, então, eh ela acabou que o conservadorismo voltou um pouco no mundo, e aí tu vê uma onda um pouco mais à direita no mundo inteiro, né, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, né, acontecendo isso naturalmente. Então é uma questão, assim, mundial, e eu acho que, assim, no Brasil é a mesma coisa, a gente tinha, a esquerda dominou o Brasil nos últimos anos aqui, de 30 anos, durante 26 pelo menos, foi mais esquerda, hoje, né, tanto que empatou agora, né, assim, o Flávio Bolsonaro com o Lula empataram, tu vê que tem uma onda um pouco mais, pra direita e a eleição, ela tá bem binária, né, assim, é difícil saber quem vai ganhar, mas é verdade que tá mais diferente dos outros anos, existe uma onda mais à direita. Mas eu tô dizendo isso só porque eu acho que, se a gente for pegar nos investimentos, é até a mesma coisa, né, assim, era investimento em novidade, tecnologia, tudo que tu imaginava, né, e aí de repente do nada, voltou, que eles chamam do debasement lá, que voltou pro ouro, minério, petróleo, né, para as coisas materiais básicos aqui, voltou a ser, algo atrativo, justamente porque existe uma reacomodação mundial, né, mas é natural, isso é um pêndulo, né, e ele vai muito para um lado, ele vai muito para o outro, ele nunca para no meio, isso é a única certeza que a gente tem, mas ele passa pelo meio, né. É. Eu acho que talvez a gente está passando de um lado para o outro agora, justamente nesse momento. E isso é muito binário, tá, para o Brasil. Mas, assim, sem ideologia, sem falar em direita e esquerda, o problema do Brasil é fiscal, né. A gente até vive um momento bom,
do ponto de vista econômico, assim, as empresas elas estão mais preparadas do que elas estavam quando a gente teve outro problema fiscal que foi no governo da Dilma, que as empresas não estavam preparadas para um juro mais alto, crédito caro, spreads caros, eles não estavam preparados para isso e as empresas foram quebrando ao longo do caminho. Hoje as empresas estão mais preparadas, assim, a economia segue um pouco andando, as pessoas estão mais preparadas também para isso, né, os bancos se prepararam melhor, então está todo um pouco mais preparado. Existem empresas quebrando no Brasil? Claro que existem, né, juro a 15% ao ano, ele ele Quem ele aguenta, quebra né? ninguém tu aguenta por uns meses, né, mas não ao longo de tanto tempo, a gente está há muito tempo com juro alto, né. Ontem mesmo eu estava falando, inflação mais 9, que tinha um título que era inflação mais 9, é menor que o CDI hoje, né. Claro que, a tendência é que o CDI caia agora, porque a gente conseguiu controlar a inflação, né, mas assim, tu tem um juro real maior que 9, é muito perigoso, né, assim, não aguenta por muito tempo, as empresas quebram. Imagina, a empresa vai tomar um crédito hoje a 20% ao ano, 25% ao ano, qual é o negócio que tem uma margem de 20, 25%, assim, empresário que está assistindo aqui, qual é o negócio que dá 20, 25% ao ano? Para te poder tomar um crédito, tem que dar mais do que isso, né, para te poder tomar esse crédito e ganhar dinheiro. Não, Então, assim, o cara toma o crédito para não quebrar, só que aí ele vai quebrar, porque ele paga 20, 25% ao ano. Então, assim, o juro muito alto, ele causa isso aí. Só que o próximo presidente, ele vai ter que fazer um ajuste fiscal. A gente está gastando muito dinheiro, e gastar muito dinheiro faz com que o PIB cresça artificialmente, porque é o dinheiro do próprio governo fazendo com que o PIB cresça, só que isso não gera riqueza. Gera PIB, mas não gera riqueza. não. Então, assim, e é isso que até eu fico com dificuldade, porque quem está hoje no governo, assim, parece que não entende esse negócio. Então, e aí aumenta impostos, né. O que gera riqueza, o que gera para um país, crescimento é riqueza, para a população, não para o não para o governo, né, para a população, né. A população rica, ela vive melhor, consome mais, gera mais emprego, né, é um ciclo virtuoso esse negócio. Então, assim, para isso acontecer, tem que o governo gastar menos, para poder a gente ter menos inflação faz com que as pessoas possam consumir melhor, viver melhor, né, então assim, falando aqui de conceito de vida. Então, ter que gastar menos é o problema do próximo presidente. Eu acho que se ganhar o Lula, se o Lula ganhar a eleição, concorrer e ganhar a eleição, eu acho que a gente vai ter mais do mesmo. Problema fiscal, juro alto, não vai mudar muito do que está hoje, tá, assim. É, Acho que a bolsa hoje ela tá 190.000 pontos, 195.000 pontos, muito por fluxo estrangeiro, não porque o Brasil tá bem, tá. Senão estaria 130 ainda. Eu acho que a bolsa vai ficar 130, 140.000 pontos se o Lula ganhar. Agora, se ganhar o candidato à direita, que hoje é o Flávio Bolsonaro, né, assim, não sei se o Ratinho vai ser candidato, acho que o Tarcísio também, acho que não é mais candidato. Mas, assim, ganhando um candidato mais à direita, eu acho que aí é mais provável que tu tenha corte de custo e é mais provável que tu tenha juro baixo no futuro. Eu acho que aí o mercado bolsa sobe, tu vai ter uma outra dinâmica econômica, porque tem essa questão tem uma expectativa de corte de gastos aqui, né. sim. Eh, mas se o Lula ganhar e cortar gasto, também vai acontecer a mesma coisa, eu só acho que ele não tem essa característica, né, Não, pra fazer isso. Mas a questão do Brasil, o problema é fiscal, né, a gente vai ter um sim. problema fiscal, não interessa quem for o presidente, o problema do Brasil é fiscal. E o que tem que fazer é cortar gastos, né, reforma administrativa, corte de gastos, até para poder diminuir de novo a carga tributária que ficou insustentável, né. Não, total. Não, e a gente vê, né, assim, os últimos anos, a gente tá com uma seca, acho que de três anos sem IPOs no Brasil, né, então ou até Sim, mais. mais. Assim, tem até empresas brasileiras que se listaram, mas fora do Brasil, né, foram Fora. nos Estados Unidos. Então, acho que demonstra também a situação brasileira, né, que hoje para as empresas não faz sentido ou é muito difícil, né, ter um crescimento adequado, sustentável com esse tipo É. de juro, né, e se alavancar com saúde, né, saudavelmente. A empresa listar no Brasil hoje é complexo, porque a É, gente tem pouca liquidez no mercado financeiro nas ações, então o cara vai lançar uma ação, dificilmente ele vai ter o preço que ele gostaria, a negociação que ele gostaria, então aí tem que listar lá fora, não tem o que perfeito. fazer. É, isso aí. Cara, Uma pena. Portela, a gente já está chegando aqui no final, mas antes de acabar aqui, eu tenho esse ritual que a gente sempre pergunta uma habilidade, um livro e um conselho de vida geral, pode ser para o profissional do mercado ou geral para a vida, para ter sucesso na vida. Eu queria ouvir o que que você tem para nós trazer aqui. Espera aí, vamos de novo. Habilidade, Eh, livro e conselho de vida. habilidade mas essa habilidade é que eu te perguntei já isso, né, assim, é que acho importante, pra ter hoje em dia ou Para ter sucesso. É. tá. Eh então vamos na ordem, né, um livro primeiro? Pode ser?
Então tá bom. Livro, assim, tem muito eu leio bastante, né, assim, eu gosto bastante de ler. Hoje até com 3 filhos leio menos do que eu gostaria. É, acaba que eu tenho que ler muita historinha também, né, então assim, É, ocupa é o um meu livro. tempo. É um livro, exatamente. Tenho lido muito Mickey, né, Patrulha Canina, esses livrinhos assim. Mas um livro que eu, assim, pra mim, eu acho que é um livro, que é pra mim um dos melhores livros que eu já li, é Revolta de Atlas, tá. A Revolta de Atlas, esse é um dos grandes livros que eu Desse é uma tamanho assim, né? que é uma trilogia, na verdade, são É, 3 livros, né, é, assim, mas esse pra mim é um livro que ele é transformador, assim, conta a história do capitalismo, assim, pô, eu acho que é uma história, né, é uma história, eh, porque se eu tô acho que tem muito livro bom, mas muito livro que conta, assim, cases, né, enfim, fica é. falando da empresa e tal. Esses livros eu tenho um livro que para mim que é quase que um livro de cabeceira, que eu adoro também, né, já que eu falei um, vou falar outro aqui, que é Empresas Feitas para Vencer, né. Esse para mim, Jim Collins também é um livraço para todo empreendedor ler. É, Mas eu Revolta de Atlas e Empresas Feitas para Vencer, os 2 livros que eu mais gosto. muito bom. Aí a Habilidade é, a habilidade, eu acho que, assim, hoje, cara, assim, no mundo atual que a gente vive, a gente vive um mundo onde, as coisas são muito rápidas, as redes sociais têm uma influência gigante na vida das pessoas, enfim. Mas eu acho que hoje ter uma habilidade social, ela é muito importante, né. Porque, assim, as pessoas dizem: "Ah, fulano é tão inteligente", sempre assim: "Ah, o fulano é muito inteligente", tá, mas qual é o conceito da inteligência hoje? No passado, o conceito da inteligência era o cara ser muito bom tecnicamente em alguma coisa e tal, isso era você só que eu acho que isso hoje é commodity, né, assim, hoje tu contrata um cara muito bom de alguma coisa. Então, assim, a habilidade de tu gerir pessoas, entender as pessoas, para mim essa é a principal habilidade que o mundo atual precisa, assim, das pessoas. sim. Eu acho que só adicionando aí, acho que inteligência é a velocidade que você aprenda algo e consegue aplicar esse conhecimento, né. Então, Exato. Que é inteligência não aplicada não é inteligência, serve pra nada, né. exatamente. Não, só saber as coisas não adianta, Exato, você tem que colocar em prática e de uma forma mais rápida, né. Então quem consegue fazer isso mais rápido, normalmente é o mai que a gente chama de mais inteligente. com certeza, Perfeito. com E certeza. por último, o conselho de vida. Um conselho de vida, pô, eu tenho dado tantos aqui, né, 3 filhos, começa a dar muito conselho de vida para eles, né. Mas eu acho que, assim, o conselho que eu posso dar para as pessoas hoje, assim, viver o momento atual, né, até hoje falei sobre isso mais cedo. Eu acho que as pessoas hoje elas têm que ser mais donas de si, né, assim, a gente vive um momento onde todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo, lê alguma coisa que alguém escreveu, né, hoje tem muito gênio, de rede social e a gente opinando em todos os lugares, e eu acho que a gente tem que ser mais dono de si, saber o que a gente quer, focar nos nossos negócios, assim, focar no que a gente acredita, nas pessoas que a gente acredita, sabe, a gente tem que ser mais, assim, dono dos nossos pensamentos, como a gente pensa, o que a gente pensa, porque aí eu acho que a grande eu digo sempre assim, eh, a Monte Bravo ela deu certo, fazendo uma análise para trás, né, porque em perspectiva tudo fica melhor, né, se você olhar para trás é sempre melhor, né, é mais fácil, mas assim, eu acho que a motivação deu certo, muito porque a gente baixou a cabeça e trabalhou e não se importou com o que as pessoas diziam, né. Lá atrás ser agente autônomo era quase um palavrão, assim, era: "Porra, cuidado, não vai mexer com", a minha mãe quando eu falava que eu ia cuidar de eu investir em ações, minha mãe: "Cuidado meu filho, não vai mexer com isso aí, viu, não sei o que que é isso aí, hein". Então assim, e naquela época, pô, baixou a cabeça, trabalhou, acreditou e hoje, graças a Deus, a gente está aqui. Então eu acho que as pessoas hoje elas têm que ser mais donas de si, donas das suas opiniões, saber mais o que quer e controlar mais os seus pensamentos e não ficar tão influenciada pelo que o cara hoje a grama do vizinho hoje é mais verde para todo mundo, né, assim, todo É, mundo fica na expectativa que ali, pô, ali é melhor, aqui é melhor, fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Cara, sim, baixa a cabeça, estuda, se profissionaliza, se qualifica, faz o teu bem feito, né, controla o que tu acredita e segue em frente. foca no céu, né. É isso aí, É. muito bom. Portela, obrigado pelo tempo. Não, que Eh, isso, eu que meu agradeço. meu parabéns aí pela história, pela o que vocês construíram, você e o Pierre, né, realmente a Monte Bravo hoje é pioneiro no mercado, então, com muito orgulho posso falar que, trabalho com muita vontade aqui na Monte Bravo. E é isso, então, Portela, novamente, então, vamos, né, pra frente e obrigado aí pelo tempo. Obrigado, eu que te agradeço, pô, é papo ótimo aqui, eu acho que obrigado pelos elogios, né, hoje tu faz parte da história aqui, e constrói a empresa junto conosco, e sim, pô, a Goiânia aí eu sei que tem um impacto
enorme na turma. Então, mais uma vez, eu te agradeço por isso, né, por ter acreditado no nosso projeto e hoje também é o teu projeto. E vamos em frente, cara. Vamos em frente. Valeu. Isso aí. Obrigado. Até mais. Até, valeu, querido.